voltar a esta igreja onde temos irmãos que nos são queridos. Y el Señor nos está permitiendo con los años desarrollar una relación fraternal. E durante estes anos o Senhor nos tem permitido desenvolver uma relação fraternal. Estamos agradecidos por el pastor Mario y Jairo. Estamos agradecidos pelos pastores Mário e Jairo. Y ahora también por la oportunidad de empezar la extensión del seminario Berea en Portugal. E também de começar agora a extensão do Seminário Bereia aqui em Portugal. Este fin de semana hemos comenzado con una clase de unos 20 estudiantes, Este fim de semana começamos com uma aula de 20 estudantes, varios de esta iglesia, vários desta igreja. y estamos agradecidos como el Señor contesta las E oraciones. estamos agradecidos de ver como o Senhor responde às orações. Ya fue hace bastantes años que recibí un correo del pastor Jairo Já faz bastantes anos que recebi e-mail do pastor Jairo y posteriormente que Mario comenzó a estudiar allí en España, e depois desse e-mail o pastor Mário começou a estudar aí no Bereia, em Espanha, junto con otros hermanos de Portugal. e juntamente com outros irmãos de Portugal. Y ahora el Señor nos permite entrenar a más hermanos aquí mismo en Portugal. E agora o Senhor permite-nos estar a treinar outros irmãos aqui em Portugal. Y el deseo es que la palabra de Dios se extienda E o nosso desejo é que a palavra de Deus se estenda y el Evangelio prospere e o Evangelho possa y prosperar. que el Señor use Y a que esta el iglesia y Señor muchas otras Use esta igreja e muitas outras para que personas sean salvas. para que pessoas possam ser salvas. Así que esa es nuestra oración y estamos expectantes por ver lo que Dios va a hacer. E essa é a nossa oração e estamos na expectativa de ver o que o Senhor vai fazer. Saludos de la Iglesia Evangélica de León. Então, saudações da Igreja Evangélica de León. Vamos a abrir la palabra y vamos a buscar vamos- nuestras Biblias. Efesios capítulo 3. Também abrir as nossas Bíblias e vamos até Efésios capítulo 3 Vamos a estar considerando los versículos 14 al e 19. vamos considerar os versículos 14 até o 19. Y este mensaje se titula La oración de la prosperidad. E esta mensagem tem o título de A Oração da Prosperidade. Hay un personaje en la Biblia que se popularizó hace unos 20 años Há personagem das Escrituras que ficou popular há mais ou menos uns 20 anos atrás. y se hizo viral por un pequeño libro que se escribió y se convirtió en bestseller. E ficou viral porque se transformou num livro que se tornou num best-seller. La oración de Jabes. Chama-se A Oração de Jabés. Aparece apenas en 2 versículos en primer libro de Crónicas. Aparece simplesmente em 2 versículos do livro de Crônicas. Capítulo 4, 9 al O 10. capítulo 4, versículo 9 e 10. Y el versículo 10 es una oración suya de Jabes. E o versículo 10 é uma oração do próprio Jabés. Y así, bajo este título, E então, debaixo deste título, este libro promulgaba este livro ele estava a proclamar que esto era una oración de la prosperidad que é uma oração da prosperidade. que tenías que repetir Que tinhas que repetir y que si lo e hacías, que se fizesses, Dios respondería. Deus iria responder. Repite esta oración Repete esta oração para que tengas riqueza, para que tenhas riqueza, Salud, saúde, bendición material. bênção material. Y por supuesto, Dios es el que bendice. E claro, nós acreditamos que Deus é aquele que abençoa, Él es el que bendice físicamente, é aquele que abençoa fisicamente, económicamente, economicamente, pero lo hace por su gracia, mas faz pela sua graça, de acuerdo a su voluntad. segundo a sua vontade. No porque nosotros repitamos una Não oración porque nós temos que repetir uma oração sacada de contexto tirada do contexto y buscando cumplir nuestra voluntad. e procurando cumprir a nossa própria vontade. Todo lo que tenemos, Então, tudo aquilo que nós temos, todo lo que somos, tudo o que somos, proviene de Dios. provém de Deus. Toda buena dádiva, Toda a boa dádiva, todo don perfecto, todo dom perfeito, dice Santiago 1, diz Tiago capítulo 1, proviene de dónde? provém de onde? Del Padre de las luces, Do Pai das Luzes, del Creador, do Criador, del Dios Todopoderoso, do Deus Todo-Poderoso. pero es de acuerdo a su voluntad. Mas é segundo a sua vontade. Ahora, en esta mañana Agora, nesta manhã, vamos a considerar una verdadera oración de la prosperidad. vamos considerar uma verdadeira oração da En prosperidade. este pasaje de Efesios E 3, está nesta passagem de Efésios 3, versículos 14 al 19, desde o versículo 14 até o 19. vamos a ver la oración de la prosperidad espiritual. Vamos ver a oração da prosperidade espiritual. Leamos juntos este pasaje. Vamos então ler esta passagem. Diz assim, versículo 14: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amores,
a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. En este pasaje encontramos la oración de la prosperidad espiritual. Então, nesta passagem encontramos a oração da prosperidade espiritual. Y antes de entrar de lleno en el contenido, E antes de entrar logo no conteúdo, hemos de observar que es una oración. temos que observar que isto é uma oração. Fijémonos los dos primeros versículos. Vejam bem os primeiros 2 versículos. Leámoslo de nuevo. Vamos ler outra vez. Diz assim, versículo 14 e 15. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Aquí encontramos una oración. Então aqui encontramos uma oração. Y el versículo 14 comienza diciendo, por esta E causa. o versículo 14 começa por dizer, por esta causa. ¿Cuál es la causa de la oración? Bem, qual é a causa da oração? Hay un motivo, Bem, há um motivo. hay un precedente. Há um precedente. Normalmente lo encontraríamos en los versículos anteriores. Normalmente encontraríamos isso nos versículos anteriores. Pero en este caso, Mas neste caso, los versículos 2 al 13 son un os paréntesis. versículos 12 e 13 são um parênteses. De hecho, se encuentra en paréntesis probablemente en vuestra Biblia. Provavelmente nas vossas Bíblias aparece entre parênteses. Porque es el testimonio de Pablo de cómo fue llamado al ministerio. Porque é o testemunho de Paulo de como ele foi chamado para o Y en ministério. una manera muy paulina, él En una- se embarga y utiliza muchos De versículos. uma forma muito paulina, ele sempre, muito apaixonadamente, começa a falar sobre o seu ministério. Pero si vamos al versículo 1 del capítulo 3, Mas se vamos ao versículo 1 do capítulo 3, observamos que comienza igual que el versículo 14. vemos que começa de forma igual ao versículo 14. Por esta causa. Diz, por esta causa. Es decir, Ou seja, en realidad em realidade, está retomando una idea en el versículo 14. está a retomar a mesma ideia no versículo 14. Y esta idea E esta ideia está enlazada está entrelaçada no con los versículos 2 al 13, não com os versículos 2 até o 13, sino con el capítulo 2. mas sim com o capítulo 2, melhor dito. ¿Cuál es la causa por la que ora así? Bem, qual é a causa pela qual ele está a orar? Hemos de entender lo que enseña el capítulo 2. Bem, temos que entender então o que diz o capítulo El 2. capítulo 2 comienza diciendo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No início do capítulo 2 começa por dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Que éramos hijos de ira, Que éramos hijos de desobediencia. Filhos da ira, filhos da Lo mismo que desobediência. los demás. O mesmo que os demais. Pero Dios nos salvó Mas Deus nos salvou. por gracia, Pela graça. por medio de la fe. Por meio da Y fé. esto no de nosotros, E isto não veio de sino nós, que es don de Dios. mas é um dom de Deus. Y como consecuencia de ser nuevas criaturas en Cristo E como Jesús, consequência de ser novas criaturas em Cristo Jesus, ahora somos una nueva familia. agora somos uma nova Somos família, el pueblo de Dios. somos o povo de Deus. No hay distinción entre judío y gentil. Já não há mais distinção entre judeu e gentil. Antes nosotros estábamos sin esperanza, Antes estávamos sem esperança, excluidos de la ciudadanía celestial, estávamos excluídos da cidadania sin celestial, Dios en el mundo. sem Deus no mundo. Pero ahora, Mas agora, por la gracia de Dios, pela graça de Deus, somos parte de la casa de somos Dios, parte da casa de Deus, sin distinción. sem nenhuma distinção. Y somos parte de la familia de Dios E somos parte da família de Deus por Cristo por causa de y Cristo por el amor de e Dios, pelo amor de que Deus, envió a su Hijo Jesucristo a morir por que nosotros. enviou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer por nós. Por esta causa Então, por essa causa, es que va a orar de esta é manera que Pablo Paulo vai orar desta por forma, los creyentes, pelos crentes, los creyentes en Éfeso, os crentes em que habían Éfeso, experimentado el amor de que Dios, tinham já experimentado o amor de que Deus, se habían arrepentido de sus que pecados estavam arrependidos dos seus y que habían pecados sido salvos. e que já eram salvos. Por esta causa hace esta oración. Então, por esta causa, ele faz esta oração. Doblo mis rodillas. Eu dobro os meus joelhos. Es una metáfora. Então, é uma metáfora. Es una forma de expresar que estaba orando É uma forma de expressar que ele estava a orar. y lo está mostrando con una actitud de sumisión, E está a expressar que era uma atitude de de submissão, inclinación, de no inclinar-se, solo su cabeza, não só a sua no cabeça, solo su cuerpo, não só o seu corpo, sino todo su ser. mas todo o seu De ser. rodillas. Estava de joelhos. Vengo no a exigir, Não venho para exigir algo, vengo a solicitar mas sim venho para por solicitar la algo. misericordia Pela de Dios. misericórdia de Deus. Ahora, esta postura Agora, esta postura es una postura entre muchas é posturas. uma postura entre muitas outras posturas. En la Biblia encontramos varias maneras de orar. Na Bíblia encontramos várias formas de orar. Hay oraciones de pie. Há orações que são feitas de pé. Abraham
Abraão, por Hay exemplo. oraciones sentados. Há orações que são feitas sentados. David. David, por exemplo. Hay oraciones tumbados. Há orações em que as pessoas estão prostradas. El mismo Señor Jesucristo. O próprio Senhor Jesus Cristo. Hay oraciones que pueden ser de E há rodillas. orações que podem ser feitas de joelhos. El punto es que la postura es secundaria. O ponto aqui é que a postura é secundária, Lo importante es tu corazón, mas o que é importante é o teu tu coração, actitud a tua atitude ante la oración. diante da oração. Él dobla sus rodillas. Ele dobra os joelhos ¿Y se dirige a quién? e ele então dirige-se a quem? Fíjate, versículo Notem 14 y outra vez 15. o versículo 14 e 15. Al Padre Diante do Pai, de nuestro Señor Jesucristo. do nosso Senhor Jesus Cristo. Se dirige al Padre Celestial. Ele dirige-se ao Pai Celestial. No solo nuestro Padre Celestial, Não somente o nosso Pai Celestial, ahora que somos parte de la familia de agora que Dios, somos parte da sino família de el Deus, Padre de nuestro Señor mas Jesucristo. sim o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Dios hecho hombre, Deus feito la homem, segunda persona de la a Trinidad, segunda pessoa da Trindade, Dios encarnado, Deus encarnado, Cristo Jesús. Cristo Jesus. Ahora Agora es el Padre de nuestro Señor é o Jesucristo. Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Pero no es el Padre de todo ser humano. Mas não é o Pai de todo o ser humano. Porque dice a continuación el versículo 15, Porque o versículo 15 diz à de continuação, quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. de quem toma nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Es decir, Ou seja, Dios es el Padre de Jesucristo, Deus é o Pai do Senhor Jesus Cristo, Dios es nuestro Padre celestial, Deus é o nosso Pai celestial, los que estamos en Cristo Jesús, aqueles que estamos em Cristo los que el Jesus, Señor Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, aqueles de quem o Senhor Jesus Cristo é Senhor e Salvador, pero el resto mas o resto son sus criaturas, são somente as suas no criaturas, sus hijos. não seus filhos. No podemos decir todos son hijos de Dios, Não podemos dizer que todos são filhos de porque Deus, la Biblia no dice eso. porque a Bíblia não diz isso. Debemos de decir todos son criaturas Nós de Dios. temos que dizer que todos são criaturas de Deus. Y de acuerdo a esta E realidad de acordo a essa es que verdade, dice en el versículo 15, é que o versículo 15 diz, de quien recibe nombre de quem toma nome toda familia toda a en família, el cielo tanto no céu y en la tierra. como sobre a terra. Todas las criaturas son de Dios. Todas as criaturas pertencem a Deus. Hemos sido creados, clasificados, Fomos criados, classificados, Nombrados nomeados por Él. por Ele. tanto criaturas terrenales Tanto criaturas terrenais como celestiales, como celestiais, las que están en los cielos as que estão no céu y en la tierra. e as que estão na terra. Toda familia, Toda a família, sin excepción. sem exceção. Así lo que está transmitiendo Pablo E é assim que Paulo está a transmitir. es que se dirige al Dios creador, E é desta forma que ele se dirige ao Deus Criador. que ahora además es nuestro Padre, los que Que estamos en agora, Cristo. além disso, Nuestro Padre, é também nosso los Pai, que estamos en aqueles Cristo. que estamos em Cristo. Y va a orar por los creyentes, E ele então vai orar pelos los crentes, creyentes de Éfeso, os crentes de Éfeso, para que prosperen espiritualmente. para que eles prosperem espiritualmente. Ahora son salvos, Agora eles são su salvos, salvación está asegurada, a sua salvação está pero assegurada, han de crecer en semejanza a su mas eles Salvador. precisam de crescer na semelhança ao Está Salvador. preocupado por su prosperidad E ele espiritual. está preocupado pela progressão espiritual deles. Y así se dirige a Dios E então ele dirige-se assim a Deus, con dos peticiones para prosperar com espiritualmente. duas petições para que eles prosperem espiritualmente. La primera petición, A primeira petição, para prosperar espiritualmente, para progressar ou prosperar espiritualmente, se encuentra en los versículos 16 y 17. encontra-se no versículo 16 e 17. Y es esta. E é esta. Ora por el fortalecimiento en el hombre interior. Ele ora pelo fortalecimento do homem interior. Versículo 16 hasta el 17. Versículos 16 até o Hasta donde 17. dice corazón. Até onde diz, pela fé, no nosso caso, diz assim, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Está orando por el fortalecimiento en el hombre interior. Está a orar por fortalecimento no homem interior. Fijémonos, dice, que os conceda. Notem, ele diz para que vos conceda. Significa dar. Significa dar. Esta no es una concesión como si Dios fuera el genio de la lámpara maravillosa. Não é uma concessão como se Deus fosse o gênio da lâmpada mágica, Sino que está centrado mas está centrado en
aspectos em espirituales. aspectos espirituais. No hay nada de malo en pedir por cosas materiales. Não há nenhum mal pedir por coisas De materiais. hecho, en la oración modelo de Mateo 6, Aliás, na oração modelo de Mateus en el 6, Padre no Nuestro, Pai Nosso, no solo se dirige a Dios Padre, não somente se dirige ao Deus sino que Pai, dice el pan nuestro de cada día, mas também diz que o pão nosso de cada dia dánoslo hoy. dá-nos hoje. Una petición É material. uma petição material. Venimos al Señor con estas peticiones Nós materiales, chegamos ao Senhor com as nossas petições nuestras materiais peticiones físicas. e as nossas petições físicas. Pero principalmente Mas principalmente deberíamos venir con nuestras peticiones espirituales. deveríamos vir com as nossas petições Y espirituais. nuestro deseo sería por prosperar E o espiritualmente. nosso desejo devia ser por prosperar espiritualmente. Y que el Señor nos conceda E que o Senhor nos possa conceder por su gracia. pela sua graça. Ahora, hemos de entender en qué situación estaba Pablo. Agora, temos que entender em que situação estava o apóstolo Pablo Paulo. estaba encarcelado Agora, o apóstolo Paulo estava preso por causa de Cristo. por causa de Cristo. Y en lugar de quejarse, E em vez de ele queixar-se, o en lugar de centrarse en pedir por su ou liberación, em vez de centrar-se em pedir pela sua está libertação, centrado en Dios, ele está centrado em en la Deus, salvación que tiene en na Cristo, salvação que ele já tem em Cristo, en la extensión del na Evangelio, extensão do y Evangelho, está orando por sus e hermanos. está a orar pelos seus irmãos. Pablo no está pidiendo por sí mismo, Nem sequer está a pedir por si mesmo. está intercediendo por sus hermanos. Está a interceder pelos seus Y irmãos. está intercediendo por su prosperidad E está a espiritual. interceder pela prosperidade espiritual Y deles. está pidiendo que Dios les dé prosperidad Está a espiritual. pedir que Deus lhes dê prosperidade espiritual. ¿De acuerdo a qué? De acordo a quê? De acuerdo a las riquezas de la gracia, Vai- de la gloria de Dios. Segundo a riqueza da glória de Deus. Estas riquezas son incalculables. Estas riquezas são Las incalculáveis. riquezas de su gloria. É as riquezas da sua Si glória. tuviéramos que resumir todos los atributos divinos en Se- una palabra, Se tivéssemos que resumir todos os atributos divinos em uma só palavra, afirmaríamos, afirmaríamos Dios es glorioso. que Deus é glorioso. Es el Padre de É gloria. o Pai da glória. Él da conforme a su E riqueza de Ele su dá gloria. em conformidade à sua riqueza, ou à glória da sua Es riqueza, decir, abundantemente. ou de forma abundante. Dios puede conceder esta petición Deus pode conceder esta de petição prosperar espiritualmente de prosperar espiritualmente conforme a su abundancia de gloria. segundo a sua abundância, ou da abundância da sua glória. Esto es como una persona Isto é como se uma que da pessoa una donación de 5 euros, desse ou doasse 5 euros, pero si tiene cientos de miles de euros, mas se tem centenas de milhares de no euros, está dando conforme a su riqueza. não está a dar em conformidade à sua En riqueza. cambio, si esa persona da miles de euros, Agora, se esta pessoa, ao contrário, dá milhares de euros, está dando conforme a su riqueza. está a dar em conformidade à sua riqueza. Esta es la oración de Pablo. Esta é a oração de En el Paulo. ámbito espiritual, No âmbito espiritual, Deus Deus concede la oración concede a oração conforme a la riqueza de tu em gloria, conformidade à riqueza da tua glória, abundantemente, abundantemente. que está pidiendo. Então, o que é que ele está a pedir? Fortaléceles en el hombre interior, Que sejais fortalecidos no homem interior, por el Espíritu. pelo Espírito. Ser fortalecidos con poder. Que sejais fortalecidos com La poderes. manera en la que lo expresa es que reciben la acción. A forma como ele expressa é que estas pessoas possam receber esta ação. El verbo está en voz pasiva. Porque o verbo está na voz passiva. Tú no puedes fortalecerte a ti mismo. Tu não podes fortalecer-te a ti mesmo. Tú eres fortalecido por Dios. Pelo contrário, és fortalecido por Deus. Concretamente por el Espíritu de Dios que mora en De ti. forma concreta pelo Espírito de Deus que habita em ti. Y eres fortalecido E és fortalecido no externamente, não externamente, sino internamente mas sim en internamente el hombre no interior. homem interior. Como hemos leído en nuestra lectura congregacional. Como lemos na nossa leitura congregacional. Segunda de Corintios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 al 18. versículos 16 até ao 18, Dice que el hombre está compuesto de hombre exterior y hombre interior. diz que o homem que está composto pelo homem exterior e interior, ¿Y qué sucede al hombre exterior? e o que é que acontece aí ao homem exterior? Se debilita, Ele vai se debilitando, va decayendo. vai desfalecendo-se. Empezamos en plenitud física, Começamos em plenitude física, bueno, no al nacer, não a nascer, pero la alcanzamos pronto. mas chegamos até ela brevemente, Quedamos ahí un tiempo ficamos aí um tempo y posteriormente e depois empieza el descenso, começamos a descer inevitablemente. de uma forma Y inevitável. según pasan los años, E à medida que vão passando os anos, empezamos a notarlo de distintas maneras. começamos a notar de formas Ya distintas. no nos vemos igual, Já não nos vemos ya no iguais, tenemos el pelo del mismo color, já não temos o cabelo da mesma cor, ya no tenemos tanto pelo, já não temos assim si tanto es que cabelo. tenemos algo de pelo. Se temos algum cabelo
frágil ainda. Ya no tenemos la fortaleza de antes. Já não temos a fortaleza de Ya nos antes. duele donde no nos dolía. Já nos dói onde antes não Y doía. así va decayendo E el assim hombre. vai decaindo o homem. Y no hay que explicarlo mucho, Não é preciso explicá-lo muito, porque de una manera u otra lo experimentamos. porque de uma forma ou outra nós experimentamos isso. Pero el hombre interior Mas o homem interior, se va ele fortaleciendo. vai fortalecendo-se. Empezamos Começamos como nuevas criaturas, como novas criaturas pero vamos creciendo. e daí vamos El crescendo. hombre exterior O homem va exterior cuesta abajo, vai por encosta pero abaixo, el hombre interior mas o homem interior va en ascenso. vai numa encosta No para es cima. crecimiento siempre en línea recta. Não é crescimento em linha reta. Hay altibajos, Há momentos em que descemos, a veces más altos, há momentos mais a altos, veces más bajos. às vezes mais Pero baixos. si miras del momento de tu salvación Mas se olhas desde o momento em que foste al salvo momento actual, até ao momento atual, ha habido crecimiento. houve crescimento. Si eres salvo Se verdaderamente, és salvo ha verdadeiramente, habido crecimiento. houve crescimento. Puede ser que haya habido a 30, Talvez houve crescimento a al 30, 60, a 60, al 100 por uno, ou 100 por 1, pero ha habido crecimiento. mas houve crescimento. Y esa es la meta. E essa é a meta. Fortalecimiento en el hombre interior Fortalecimento num homem interior, por el Espíritu de pelo Dios. Espírito de Deus. ¿Cuál es el resultado? Bem, qual é o resultado? Versículo 17. Versículo 17. De manera que Cristo muere por la fe en vuestros E corazones. assim habite Cristo no vosso coração. Pela fé. Esto no quiere decir Isto não quer dizer que Dios venga a la vida de los efesios. que Cristo venha à vida dos Efésios. El Espíritu Santo ya estaba en O ellos. Espírito Santo já estava Ya habían neles. sido salvos Já por eram Cristo salvos Jesús. por Cristo Jesus. Ya tienen a Cristo. Já têm a Cristo. ¿Qué significa entonces? Então o que é que isto significa? Está hablando en términos de santificación Está a progresiva. falar em termos de santificação progressiva. La palabra habite o more A palavra habite ou more significa estar en una casa. significa estar numa casa. El significado O significado quiere decir sentirse como en casa, significa sentir-se em casa instalado, ou instalado, arraigado. arraigado. Esto es como cuando haces una mudanza. Isto é como quando fazemos uma mudança. Te vas a tu nueva casa, Vais até à tua nova casa, pero tu nueva casa mas a tua nova casa no se siente como tu hogar, ainda não sentes como se fosse o teu lar. pero estás en la casa, Mas estás na casa. llena de cajas Está aí cheia de casas, En lugar de caixas, que llevas poco tiempo. num lugar onde estás há pouco tempo. Entonces, aunque estás en tu casa, Ainda que estejas na tua no te casa, sientes como en tu casa. ainda não te sentes Tiene na tua que casa. darse unas condiciones para sentirse en casa. É preciso umas certas condições para que te sintas na tua casa. Esto es lo que está diciendo aquí. É isso que está a dizer aqui. Sí, Dios ya mora en nosotros por su Sim, é Espíritu, verdade, Deus já mora em ya nós pelo seu estamos en Espírito. Cristo, Já estamos em Cristo. pero para que Cristo se sienta como en casa, Mas para que Cristo se sinta como se se estivesse em tiene que casa, dar unas condiciones. há umas certas condições que ¿Cuáles têm que son estas acontecer. condiciones? Quais são essas Que condições? crezcamos en semejanza a Él. Que possamos crescer em Y semelhança a según Ele. crezcamos más en semejanza E à a Él, medida que cresçamos em semelhança a Ele, Cristo estará más como en su casa. Cristo estará como se estivesse mais Reflejaremos na sua casa. más a Cristo. Que possa refletir mais a Cristo. Y esta debe ser nuestra oración. E esta deve ser a nossa oração. Señor, Senhor, dame fortaleza espiritual, dá-me fortaleza espiritual. crecimiento espiritual, Crescimento espiritual. para que refleje más a Para que Cristo. possa refletir mais a Cristo. Durante el COVID, Durante o Covid, muchos países del mundo estuvimos confinados. em muitos países do mundo estivemos confinados. En España, el confinamiento severo Em Espanha, o confinamento severo duró 99 días. durou 99 dias. Y no podíamos salir de casa prácticamente para nada. E praticamente não podíamos sair de casa para nada. Lo mismo que en muchos otros países como Portugal. A mesma coisa que em muitos outros países como Portugal. Entonces, muchas de las personas empezaron a hacer cosas en casa. Então muitas pessoas começaram a fazer muitas coisas em casa. Había mucho tiempo, ¿verdad? Tinham muito tempo La aí, não gente é? se aburría, Então as pessoas ficavam aborrecidas. no sabían qué hacer. Não sabiam o que fazer. Unos empezaron con nuevos hobbies, Alguns começaram com novos hobbies. otros comenzaron maratones de series de televisión, Alguns começaram umas maratonas de séries de televisão. otros aprendieron a cocinar Outros aprenderam a cozinhar y a comer lo que e a cocinaban. comer aquilo que cozinhavam. Otros empezaron a usar la tecnología Outros começaram a usar a para tecnologia ponerse en contacto con las personas. para colocar-se em contato com as pessoas. Otros hicieron limpieza de Outros armarios, fizeram limpezas dos armários, etcétera, etcétera. etc, etc. Pero mucha gente empezó a hacer ejercicio en casa. Mas muitas pessoas começaram a fazer exercício físico em casa.
aunque la mayoría no tenía los utensilios adecuados. Ainda que muitos não tinham os utensílios Bueno, adequados. intentar levantar el sofá, Alguns levantavam o sofá, hacer pesa con los bebés. faziam musculação com os Todo bebês. tipo de memes te encontrabas en las redes E sociales. vias vários memes assim nas redes sociais. Pero hicieras lo que hicieras, Mas fizesse o que fizesse, la mayor parte de las a personas maior parte das pessoas, se debilitó físicamente. elas ficaram mais fracas No se fisicamente. andaba, Porque elas não estavam no a andar se tanto, subían ni bajaban não escaleras, desciam e subiam y escadas, estábamos en casa, estavam em entre casa, cuatro paredes. entre quatro paredes. Resultado, E o resultado, debilitarse físicamente. estavam debilitadas fisicamente. Y la mayoría ganamos 2 o 3 kilos por lo menos. E a maioria ganhou mais ou menos 2 ou 3 quilos. ¿Cuál fue el problema? Então qual foi o problema? Estaban flojos físicamente. É que estavam fracos Ahora hay fisicamente. un mayor problema que este. E agora o maior problema Y que es este para el creyente é o crente estar flojo estar espiritualmente. fraco espiritualmente. ¿Por qué? Porquê? Porque no estamos siendo fortalecidos Porque por não Dios estamos a ser fortalecidos en por el hombre Deus interior. no homem interior. No estamos pidiendo a Dios que nos Não fortalezca. estamos a pedir a Deus que nos fortaleça. Pedimos por tantas cosas Pedimos por muitas que coisas no están mal, que não são más, pero no son prioritarias. mas que não são ¿Y prioritárias. cuándo fue la última vez Qual foi a última vez que oraste? que oraste? Si es que alguna vez oraste Se é así, que alguma vez oraste assim, Dios, fortaléceme mi hombre interior. Deus fortalece o meu homem interior. No para que yo me encuentre mejor, Não para que eu me encontre melhor, no para que esté feliz, não para que esteja feliz, no para que no tenga problemas, não para que não tenha sino problemas, sean cuales sean las mas circunstancias, seja quais forem as circunstâncias, para crecer en semejanza a Cristo, para crescer à semelhança de Cristo, para estar satisfecho en Cristo, para estar satisfeito em Cristo, para darte la gloria a para ti. dar a glória a Ti, Deus. ¿Cómo podemos crecer en el hombre interior? Então, como podemos crescer Como podemos no homem interior? fortalecernos? Como podemos Bueno, fortalecer-nos? por supuesto, ora por fortaleza Bem, em espiritual. primeiro lugar, ora por fortaleza Pero espiritual. no queda ahí la cosa. Mas a coisa não fica aí. Esto es como un profesor que yo tenía en el seminario. É como um professor que eu tinha no seminário. Y normalmente antes de empezar la clase, E normalmente aí, antes de começar a aula, él tomaba pedidos de oración. ele pedia pedidos de oração. Y los estudiantes dábamos pedidos de E oración. os estudantes, eles davam esses pedidos de Y oração. había varios estudiantes solteros. E havia vários estudantes solteiros Y aí. entonces alguno siempre decía, Então algum Professor. sempre dizia, professor, ¿puede orar para que Dios me dé una esposa? pode orar por mim para que o Senhor me dê uma esposa. Y entonces el profesor le decía, Então o professor lhe dizia, ¿tú dónde estudias? tu onde é que normalmente estás a estudar? Yo estudio en la biblioteca del seminario. E ele respondia, eu estudo na biblioteca do seminário. Y era un seminario solo de hombres. Agora, este era um seminário só de Allí homens. no había ninguna mujer. Não havia ali nenhuma Y mulher. entonces el profesor le decía, Então o professor lhe dizia, cuando empieces a estudiar en la biblioteca de la universidad, quando donde había comeces mujeres, a estudar na biblioteca da universidade onde há mulheres, yo voy a orar que Dios te dé una eu mujer. vou orar então para que Deus te dê uma mulher. Mientras tanto, Enquanto isso não acontecer, no voy a orar. não vou orar. ¿Por qué? Porquê? Porque nosotros tenemos una responsabilidad. Porque nós temos uma Si responsabilidade. oramos, Sim, é que verdade, Dios nos oramos conceda que fortalecimiento. Deus nos dê fortaleza, Pero no queda ahí. mas não fica aí. ¿Qué hemos de hacer? O que é que precisamos de fazer? Fortalecernos, crecer en piedad. Crescer em piedade ou fortalecer-nos na piedade. ¿Cómo? Como? Por medio de la palabra. Bem, por meio da palavra. Hemos de estar en la palabra. Precisamos de estar Como na dice en 1 palavra. Timoteo 4:7. Como diz em 1 Timóteo 4:7, Ejercitándonos para la piedad. exercitai-vos na El piedade. ejercicio físico aprovecha poco, O exercício físico tem pouco proveito, no dice nada. não está a dizer que não tem No es nenhum una proveito, excusa para no hacer ejercicio físico. não é uma desculpa para não fazer exercício Pero físico, dice que el ejercicio para la piedad mas diz que o exercício para a piedade vale no solo para esta vida, vale não somente para esta sino vida, para la venidera. mas também para aquela que vem a seguir. ¿Cómo nos ejercitamos para la piedad? Então, como é que nós nos exercitamos para a piedade? Hemos de estar en la palabra. Precisamos de estar na palavra. Hemos de estudiar la palabra. Precisamos de estudar a Hemos de palavra. meditar en la palabra. Precisamos de meditar na Como palavra. dice Colosenses Como 3:16, diz Colossenses la 3:16, palabra de Cristo ha de habitar abundantemente en nuestros a corazones. palavra de Cristo precisa de habitar nos nossos corações abundantemente. Y la idea es esta, E a ideia é esta. es como una esponja. É como uma esponja. Tú tomas una esponja, Apanhas uma la esponja, sumerges en agua, colocas dentro d'água absorbe todo el e agua. ela absorve toda a água. Tú sacas la esponja de E ese tiras agua a esponja dessa y no água, necesitas ni apretar la não esponja. precisas nem sequer de apertar a Va a esponja. salir chorreando E ela agua. começa a deitar água. Y solo con que la toques un poco, E só com que a toques um pouco, va a salir agua. va a salir y mais si la água. aprietas más agua. se apertas ¿Por mais, qué? mais Porque água. está llena de agua. Porquê? Porque ela está cheia de água.
Así ha de ser la palabra en nuestra Assim vida. deve ser a palavra na nossa Hemos de vida. estar empapados en la Precisamos de estar palabra, encharcados da palavra, sumergidos en la palabra, submergidos na porque palavra. la palabra, Porque a por palavra, medio del Espíritu por meio do Santo de Espírito Dios, Santo, nos va a fortalecer vai espiritualmente fortalecer-nos espiritualmente junto con la oración. junto com a oração. Hay una segunda petición para prosperar espiritualmente. Bem, há uma segunda petição neste texto para prosperar No espiritualmente. solo ora por fortalecimiento en el hombre Não somente interior, orar por fortalecimento do homem interior, sino en segundo lugar, mas em segundo lugar, ora por la profundización en el amor de Dios. mas ora por o aprofundamento no amor de Cristo. Versículo 17, segunda parte hasta el 19. O versículo 17, a segunda parte deste versículo até o versículo 19, diz assim: estando vós arraigados e alicerçados em amores, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. El punto de estos versículos O ponto destes versículos es que hemos de profundizar en el amor de é que Cristo. precisamos de ir profundo no amor de Y Cristo. hemos de orar en este sentido. E precisamos de orar neste sentido. Fijémonos, el versículo 17 Olhem dice, bem, o versículo 17 diz: arraigados y cimentados en amor. arraigados e alicerçados em amor. Esto ya es una realidad en el creyente. Esta já é uma realidade no crente. El amor de Dios ya ha sido derramado en nuestros O corazones. amor de Deus já foi derramado nos nossos Eso corações. dice Romanos 5:5. É o que diz Romanos 5:5. Es una realidad que hemos experimentado É uma realidade de que já experimentamos, y ou que já experimentamos, experimentamos como creyentes. e que já estamos a experimentar como crentes. Lo que está diciendo aquí, O que está a dizer aqui, hemos de estar bien establecidos en el amor de precisamos Dios. de estar mais estabelecidos no amor de Y Deus. para eso usa dos E expresiones. para isso usa duas expressões. Arraigados, que Arraigados, significa enraizados. que significa também como arraigados, ou enraizados, melhor dito. Eso toma la imagen del mundo de la agricultura E está a tirar esta palavra do mundo da agricultura. y utiliza una segunda palabra, E utiliza uma segunda palavra, cimentados, alicerçados, del mundo de la que construcción, vem do mundo da que construção civil, significa con un buen que fundamento, significa com um bom fundamento, establecidos. que é estabelecidos. Hemos de estar, como dice Colosenses 2:7, Que devemos estar, como diz Colossenses 2:7, firmemente arraigados y edificados en Cristo. firmemente enraizados e alicerçados em Cristo. ¿Pero en qué aspecto? Mas em que aspecto? En su amor. Ou no seu amor. Hemos de estar bien establecidos en el Devemos amor de estar Cristo. bem estabelecidos no amor de Cristo. Esta es la base de la vida del Esta creyente. é a base da vida do crente. Hemos sido salvos por amor Fomos salvos por amor y vivimos e vivemos buscando dar gloria a Dios procurando a glória de porque Deus le amamos, porque lhe amamos. porque Él nos amó primero. Porque Ele nos amou No primeiro. lo hacemos fruto de la moralidad, Não fazemos como fruto da ni del moralidade, legalismo, nem do legalismo, sino en base al amor de mas Dios sim em base ao amor de que nos Deus, mueve que nos a move buscar agradarle, a buscar ou procurar agradá-lo, porque Él nos amó primero. porque Ele nos amou primeiro. Ahora hemos de entender bien este amor Então devemos entender bem este y amor, hemos de profundizar en este amor. devemos ir profundo neste amor, Y eso es lo que dice los versículos 18 al e é isso que diz 19. os versículos 18 e 19. Diz, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, Fijémonos, ahí dice, seáis capaces de Ahí comprender con dice, todos los santos. a fim de poderes compreender com todos os santos. La idea de comprender es captar con la A mente, ideia de compreender é captar com a mente, entender, ou entender. y esto no es solo para unos pocos, E isto não é só para alguns, no es solo para los que han ido a la universidad, não é só para aqueles que foram para a o para universidade, los más listos, ou para aqueles mais espertos, o aquellos que tienen ou intuición. aqueles que têm uma certa intuição. No, fíjate, Não, vejam bem. dice, con todos los santos. Diz com todos os santos. Esto es capaz todo creyente Isto verdadero en Cristo. é algo que todo crente em Cristo consegue fazer. Comprender el amor. de Compreender Cristo. o amor de Porque Cristo. ya lo ha entendido Porque já o entendeu y ahora ha de profundizar en e él. agora deve aprofundar nele. Por eso dice, Por isso diz ¿cuál es qual é a... la profundidad, la Qual- anchura, Diz qual é a largura, la longitud, o comprimento, la a altura altura y la e a profundidad? profundidade. Esta es una visión cuatridimensional. Esta é uma visão 4D. Es una visión de realidad virtual. É uma dimensão
de realidade virtual. Esto es como si tú te pones las gafas de realidad virtual É como se estivesses a colocar as lentes y dessa empiezas realidade a ver virtual cosas que no veías. e começas a ver com essas lentes coisas que não vias Solo el antes. creyente puede comprender el amor de Dios, Só o crente pode compreender o amor de Deus, pero debe profundizar en él. mas deve ir profundo nele. La idea aquí es Então a ideia aqui que si é, emprendieses un viaje hasta los confines de la se tierra, fizesses uma viagem até aos confins da terra, allí encontrarías el amor de ali Dios. nos confins da terra Si te encontrarias o amor de embarcaras Cristo. en unas vacaciones espaciales Se fizesses, fuera de la atmósfera, se fizesses umas férias espaciais fora da atmosfera, allí encontrarías el amor de ali Dios. encontrarias o amor de Si Cristo. bucearas hasta las profundidades del océano, Se fosses até ao profundo do oceano, allí estaría el amor de ali Dios. estaria o amor de Deus. Si dieras una vuelta al mundo y recorrieras cada rincón de la Se tierra, desses a volta ao mundo e fosses a cada canto da allí terra, estaría el amor de ali Dios. estaria o amor de Deus. El amor de Dios es inmenso, O amor de Deus é imenso, es insondable, é insondável, inabarcable. é algo que não se pode abarcar. Hemos de crecer en conocerlo Precisamos de crescer no conhecer y no solo comprenderlo, e não somente sino compreendê-lo, experimentarlo. mas também experimentá-lo. Porque dice el versículo 19, Porque diz o versículo y 19, de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. El verbo conocer es similar a comprender, O verbo conhecer aqui é igual ou similar ao verbo compreender. pero no es solo entender con la mente, E não é somente compreender ou sino conhecer es com a mente, experimentarlo. mas é também experimentá-lo. Fijémonos, Vejam este bem, amor de Cristo este amor de Cristo sobrepasa el conocimiento. excede todo o entendimento. En otras palabras, Noutras el palavras, amor de o Cristo amor de Cristo no se agota, nunca se esgota, no se puede llegar a comprender completamente, não se pode chegar a compreender no completamente, lo hemos experimentado totalmente, não temos experimentado totalmente, sino que tenemos toda la vida cristiana mas sim temos toda a vida para cristã profundizar para ir en él. profundo nele. Juan 15:13 dice, João 15:13 diz: nadie tiene un amor mayor que este, ninguém tem maior amor do que este, que uno dé su vida por su amigo. que alguém dê a sua vida pelos seus amigos. Romanos 5, 7 y 8 Romanos afirma 5, 7 e 8. que a duras penas alguien morirá por el Que justo, talvez alguém se anime a morrer por um justo, pero Dios demuestra su amor para con mas nosotros, Deus demonstra o seu amor para en conosco, que siendo aún é pecadores, que ainda sendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo morreu por nós. Hemos de recordar de dónde venimos. Temos que relembrar de onde No viemos. hemos de recordarlo para sentirnos culpables. Precisamos de relembrar para não Porque para Cristo nos sentirmos Ya culpados, pagó por nuestra culpa. porque Cristo já pagou pela nossa culpa. Pero no hemos de olvidar que es Cristo el que ha hecho la diferencia. Mas precisamos de relembrar que foi Cristo quem fez a diferença. Pablo en varias ocasiones recuerda acerca de su vida antes Paulo de Cristo. várias vezes relembra a sua vida antes de Cristo. Pero eso siempre le lleva a estar más agradecido por E Cristo, isso sempre o leva a estar mais agradecido más por Cristo, asombrado por su amor, mais maravilhado pelo seu valorar amor, lo que realmente para importa. valorizar aquilo que realmente importa. En varias ocasiones lo hace. E em várias ocasiões ele faz isso. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 3, Por exemplo, em Filipenses capítulo 3, después de mostrar ahí su currículo vitae, depois de mostrar aí o seu currículo vitae, él dice, ele diz, pero todo lo que para mí era ganancia, versículo 7, no versículo 7 ele diz, mas o que para mim era lucro, lo estimo como pérdida. isto considerei perda. ¿Por qué? Porquê? Por amor de Por causa de Cristo. Cristo, Por por amor a amor Cristo. de Cristo. Por amor de Cristo. ¿Por qué? Porque había conocido el amor de Cristo. Porquê? Porque ele conheceu o amor de Porque Cristo, valoraba el amor de Cristo. porque valorizava o amor y de porque Cristo quería seguir profundizando en el amor e de porque Cristo. queria ir profundo no amor de Quería que Cristo. su vida estuviera bien arraigada y Queria que a establecida sua en el vida amor de estivesse Cristo. bem enraizada no amor de Y Cristo. así no importaba su situación personal. Então não importava a sua situação Porque lo pessoal, importante era su situación espiritual. porque o que importava era a sua situação espiritual. En 1 de Timoteo capítulo 1, Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, no versículo 15, dice, palabra y fiel y digna es de aceptada por todos. fiel é a palavra e digna de toda a aceitação. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los Que pecadores, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os entre los pecadores, cuales yo soy dos quais eu sou el primero. o principal. Y no leas este versículo y piensa, oh, qué E- malo era Pablo. E lês este versículo e pensas, que No, Paulo era tão mau. no era el peor realmente. Realmente Paulo não era o pior. Pero él se conocía
mejor mas ele conhecia-se bem, que ningún otro que mais do y que según nenhum se outro, miraba a sí mismo, e da forma como ele olhava para si decía, yo era mesmo, el peor de los ele dizia, eu pecadores. era o pior dos Ahí pecadores. estamos todos nosotros. Aí estamos todos nós No com ele. pienses de ti como soy pecador, pero No no soy tan pienses- malo como ese Não otro. penses de ti, eu sou pecador, mas não sou No, tão mau como... sabemos suficiente de nosotros mismos, Devemos saber o suficiente de nós cosas mesmos, que los demás no saben, coisas que os outros não que sabem, hemos hecho, que temos que feito, pensamos que pensamos en la privacidad, na nossa que privacidade, tenemos más información que de ningún que otro temos mais informação do que qualquer y outro, podemos decir, e podemos dizer, yo soy eu sou el peor de los o pior pecadores. dos pecadores. Pero no nos quedamos ahí. Mas nós não nos ficamos aí. Sin embargo, versículo Todavia, 16, versículo por 16, esto hallé misericordia, diz, mas por esta razão para que en mí, como el primero, me foi concedida misericórdia para que em mim, o principal, Jesucristo demostrara su paciencia, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa como un ejemplo paciência para los que habrían de creer. e servisse eu de modelo a quantos hão de crer Cuando nele. profundiza en este pensamiento. Quando aprofundamos neste pensamento, ¿Quién era yo? quem era eu ¿Qué ha hecho Cristo en mi e vida? aquilo que Cristo fez na minha ¿Cuál es vida, la extensión de su qual é a misericordia? extensão da sua misericórdia, De su amor. do seu amor, Entonces, então doy gloria a dou Dios. glória a Deus. Y quiero seguir profundizando en E el quero amor ir de profundo no amor Cristo. dele, Cristo. La oración de la prosperidad pide que profundicemos en el amor Então de a Cristo. oração espiritual ou da prosperidade espiritual pede que possamos ir mais fundo no amor de Y Cristo. nos va a llevar toda la vida. E isso vai custar toda a vida. Y nunca llegaremos al fondo. E não vamos chegar nunca ao fundo. En la provincia de León, donde vivo, Na província de Lyon, onde vivo, hay una de las cuevas más largas de Europa, está aí uma das cavernas mais extensas da Europa. por lo menos visitable. Pelo menos daquelas que podem ser visitadas. Puedes visitarla en una ruta normal, Podes visitar esta caverna num caminho normal, 1,5 kilómetros que dura mais ou menos 1,5 km y 1 hora. e mais ou menos 1 hora. Pero puedes hacer la ruta larga, Mas também podes fazer o caminho mais extenso, mais 2,5 comprido, kilómetros, que são 2,5 km, te llevará hora y e media. leva-te 1 hora e meia. Pero hay una ruta insólita, Mas há um caminho que é meio insólito, 3 que kilómetros, são 3 km, casi 3 horas. quase 3 horas, Pero no queda ahí la cueva. e a caverna não fica aí. Hay un nivel inferior, Há nível inferior nessa más caverna, del doble de extensa que el que superior, tem uma extensão ainda maior, y solo o se dobro, puede hacer e só se pode fazer haciendo espeleobarranquismo. fazendo isto. Solo especialistas. Só especialistas. Pero hay otras zonas Mas há outras zonas que ni siquiera cualquier especialista puede acceder, que qualquer especialista pode ir, sino que son expertos especialistas. mas são os especialistas dos especialistas. Ahora, si vienes a visitar León Agora, se vais visitar ou vais visitar Lyon y visitas una vez la cueva e vais a essa caverna y haces la ruta normal e fazes o caminho normal y sales de la cueva e sais dessa y caverna dices, e dizes: yo ya conozco la cueva Valporquero. já conheço essa caverna do porqueiro. ¿Ah, sí? É? ¿De verdad conoces la cueva? De certeza? Conheces a caverna? Te queda mucho por explorar. Não, ainda há muito para conhecer Muito dessa por caverna. explorar. Muito para explorar. El amor de Cristo tiene Bem, muchas más rutas, O amor de Cristo tem muitos mais caminhos, muchas más salas muito mais que salas cualquier cueva que del mundo. qualquer caverna do mundo. Y así hemos de profundizar. E aí temos que ir profundo Y así todo nunca llegaremos al Y- final del amor de Cristo. e realmente nunca chegaremos ao final do amor de Cristo. Ahora, ¿cómo podemos profundizar en el amor de Cristo? Agora, como é que podemos ir profundo no amor de Cristo? Hemos de vivir centrados en Cristo, Precisamos de primeiro viver centrados em Cristo, enfocados en su obra. focados na sua obra. Y el amor es la cúspide de esa E obra. o amor é o cúspide dessa, Así como dice Juan dessa obra. 3:16. é o que diz João Porque de 3,16. tal manera amó Dios al mundo Porque Deus amou o mundo de tal maneira que dio a su Hijo que unigénito deu o seu Filho unigênito, para que todo aquel que en él crea para que todo aquele que nele no se crê pierda, mas tenga vida não morra, eterna. mas tenha a vida eterna. Pero esto no es algo en el pasado, Mas isto não é algo no passado, sino que el creyente mas sim o crente está agradecido por está la obra de Cristo, agradecido pela obra de vive Cristo, arraigado en la obra de vive Cristo, enraizado na obra y de es Cristo, Cristo el que le mueve e é Cristo, o próprio en Cristo que o su move vida espiritual. na sua vida espiritual. Por eso hemos de estar centrados en Cristo. Por isso precisamos estar centrados em ¿Cómo es Cristo. que Pablo podía estar fortalecido? Bem, como é que Paulo podia estar fortalecido? ¿Cómo es que Pablo profundizaba en el Como amor é que de ele Cristo? podia ir profundo no amor de Cristo Cuando estaba en la cárcel quando estava na prisão? por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Humanamente hablando, Humanamente falando, debería estar diciendo, devia estar a dizer:
No sé por qué seguía a Cristo. Ah, não sei porque é que eu seguia Cristo. Estaba mejor antes, Estava muito melhor en antes, la calle. na rua. No, Não. estaba fortalecido espiritualmente. Ele estava fortalecido Y a espiritualmente pesar de sus situaciones e apesar externas, das suas situações pensaba externas, en Cristo ele pensava em y Cristo solo podía que darle gloria, e só podia dar-lhe solo podía que glória estar e agradecido só podia estar porque agradecido Él había cambiado su vida porque verdaderamente. Cristo tinha mudado a sua vida Esto verdadeiramente. solo lo puede hacer una nueva criatura en E Cristo isto só Jesús. pode fazer uma nova criatura em Cristo, Según prospera espiritualmente. à medida que vai progredindo espiritualmente. Y ese es el reflejo de la prosperidad. E esse é o reflexo da prosperidade Versículo espiritual. 19. Versículo 19. Para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Todo este pasaje va en pensamientos encadenados. Então, toda esta passagem está em pensamentos que estão ligados. Sería algo así. Seria algo assim. Ser fortalecidos en el hombre interior Sejam fortalecidos no homem interior, lleva a que Cristo habite leva a que Cristo habite como si estuviera en su casa, como se estivesse na sua en casa, el creyente. no crente. Cuando Cristo mora así en el Quando creyente, Cristo mora assim no crente, lleva un amor abundante leva a um amor en abundante el cual nos arraigamos y no cimentamos. qual estamos enraizados e alicerçados. Y cuando estamos en este E amor, quando estamos neste amor, nos mueve somos a movidos profundizar aún más, a ir mais profundo, porque no se puede acabar el amor porque de o amor de Cristo. Cristo não tem fim. Y cuando todo esto E sucede, quando tudo isto acontece, desemboca nós chegamos ao fim, ou que terminamos seremos llenos de la plenitud de Dios. tomados pela plenitude de Deus. Esto es una expresión Esta é uma expressão que está hablando de abundancia, que fala de abundância, prosperidad, prosperidade. pero esta prosperidad es E espiritual. esta prosperidade é espiritual. Tendremos una vida plena, Teremos uma vida plena, una vida uma satisfecha vida de satisfação en Cristo. em Cristo. No importa cuál es tu situación personal, Não importa qual é a situação no pessoal que importa vives, cuál es tu trabajo, não importa qual é o teu no trabalho importa agora, si tienes familia não o no importa tienes se tens familia. família ou não tens família. Todo eso son bendiciones de Dios. Todas essas coisas são Pero bênçãos la de Deus. mayor bendición Mas a maior es vas a bênção tener plenitud y satisfacción en Cristo. é ter a plenitude e a satisfação em Cristo. Es la idea de Juan capítulo 1, Essa é a ideia de João capítulo 1. cuando habla ahí de los discípulos, Quando fala aí dos discípulos, palabras de Juan, nas palavras de que João, conoció a Cristo, que conheceu a Cristo, y después de afirmar que les dio el derecho de ser hijos de Dios, depois, versículo no 12, versículo 12, de afirmar que lhes deu o poder de ser feitos filhos de Deus, a los que creen en su nombre, aos que creem no seu nome. la obra de Dios, versículo 13, Notem no versículo 13 a obra de Deus, reflexiona acerca de Cristo que reflete acerca de Cristo. y dice que el verbo se hizo carne, Diz-nos que no versículo 14 que o verbo se fez carne, habitó entre ellos, habitou entre nós, vieron su gloria, eles viram a la sua gloria de glória, Cristo, a glória de Cristo, lleno de gracia y de verdad. cheio de graça e de verdade. Y dice en el versículo 16, E notem o versículo 16 diz, de su plenitud porque todos nós temos recebido da sua plenitude y gracia sobre e gracia. graça sobre graça. Recibimos de la plenitud de Cristo. Nós recebemos da plenitude de Cristo, Recibimos de la plenitud de Dios. recebemos da plenitude de Deus. Por eso podemos crecer en prosperidad Por isso espiritual. podemos crescer em prosperidade espiritual. Pero hemos de orar por fortalecimiento en el hombre interior. Devemos orar por fortalecimento do homem Y interior. hemos de orar por profundizar en el amor E de devemos Cristo. orar por ir profundo no amor de Cristo. Según estés en la palabra, Segundo, em conformidade estejas na empapado de la palavra, palabra, ou encharcado da palavra, orando esto, orando isto, en tu vida cristiana, na tua vida cristã, el Señor te hará prosperar. e o Senhor te fará En el prosperar. contexto de tu iglesia No local, contexto da tua igreja junto con local, otros hermanos y hermanas que desean lo mismo. unidos a outros irmãos e irmãs que também desejam o mesmo. Si buscas otra cosa, Se procuras outra coisa, te has equivocado el lugar. estás errado. Pero si quieres prosperar Mas se espiritualmente, queres prosperar espiritualmente, este es el lugar. este é o lugar. Es como la historia de esa persona, É como a história dessa pessoa. que era un hombre sin techo, un vagabundo. Era um homem sem teto, sem casa, andava na rua Y así vagaba por las calles de la gran e assim ciudad. andava ele pelas as ruas da grande cidade. Hasta que un día se acercó a mendigar a una persona. Até que um dia se aproximou de uma pessoa para mendigar Y cuando esta persona a la que estaba mendigando se dio la e vuelta, quando esta pessoa a quem ele ia mendigar se deu a volta, resultó que era su padre. era o seu pai.
El mendigo dijo, Então o mendigo disse: Padre, Padre, ¿me reconoces? Pai, pai, reconheces-me? Su padre, sin decir nada, O seu pai, sem dizer le nada, rodeó con sus brazos deu-lhe grande abraço y entre lágrimas e entre lágrimas le dijo, disse-lhe: Hijo mío, Meu filho, al fin te encuentro finalmente y me estás encontro-te pidiendo una moneda. e me pedes uma moeda. Todo lo que tengo Tudo o que eu tenho es tuyo. é teu. Hermanos, no seamos mendigos Irmãos, espirituales. não sejamos mendigos espirituais. Vengamos a nuestro Padre Vamos até Celestial ao nosso Pai Celestial pidiendo que pedindo-lhe nos conceda que nos conceda prosperidad espiritual prosperidade de espiritual acuerdo a la riqueza de su que é gloria, segundo a riqueza da de sua acuerdo glória, a su plenitud, que é de acordo à sua para que plenitude, vivamos vidas para prósperas que vivamos vidas espiritualmente, prósperas espiritualmente, fortaleciéndonos en el hombre interior, fortalecendo-nos no homem interior profundizando en e el amor de profundo no amor Cristo. de Cristo. Vamos a orar juntos. Vamos orar por isto juntos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Senhor, nós damos-te graças pela tua palavra. Gracias porque tu palabra nos ayuda a enfocarnos adecuadamente. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos ajuda a estar focados de forma adequada. Gracias porque tu palabra nos recuerda cómo hemos de orar. Obrigado porque a tua palavra nos lembra como devemos orar. Cómo nuestra prioridad ha de ser la prosperidad espiritual. Senhor, como a nossa prioridade deve ser a prosperidade espiritual. Ocuparnos de la vida espiritual que tú nos has dado. De estar ocupados da vida espiritual que tu nos deste. Hemos sido salvos por gracia. Nós fomos salvos por graça. Nada que nosotros merecemos. Não é nada que nós merecemos. Salvos por tu obra. Fomos salvos pela Por tua los obra, méritos de Cristo. pelos méritos de Cristo. Y ahora en Él E agora nele queremos crecer en su semejanza. queremos crescer na sua Señor, semelhança. oro por mis hermanos aquí, mira. Por isso, Senhor, eu oro pelos meus irmãos Que aqui, tú les fortalezcas que espiritualmente. tu os possas fortalecer Que puedan espiritualmente, seguir profundizando en el amor de que Cristo. possam ir profundo no amor de Que Cristo, puedan estar empapados por tu que palabra. possam estar encharcados da tua Y según palavra. esto sucede, E à medida que isto vai y según acontecendo, tu espíritu obra en ellos, e à medida que o teu Espírito vai obrando que tú neles, les uses para tu gloria. que tu, Senhor, os uses para a tua Y que glória, ellos puedan disfrutar de esta plenitud e que en eles Cristo. possam desfrutar da tua Puedan plenitude estar em Cristo, satisfechos en Él. e que possam estar satisfeitos nele, Mientras Él regresa o tú nos llamas a tu presencia. enquanto ele regressa ou tu nos chamas até à tua Y presença. Señor, que esto sea un testimonio de la obra del Evangelio. E, Senhor, que isto seja testemunho da obra do Evangelho, Y tú les uses para alcanzar a otras e que tu personas os uses para alcançar outras que puedan pessoas, disfrutar de esta que prosperidad possam espiritual. também desfrutar desta prosperidade No solo espiritual. ahora, Não somente agora, sino por la eternidad. mas por toda a Cuando eternidade, estemos con Cristo para quando siempre. estejamos com Cristo para sempre. Gracias, Señor. Obrigado, En Senhor. nombre de Jesús No oramos. nome do Senhor Jesus. Amén. Oramos. Amém. Muito bem, agradecemos a Deus pela sua palavra, pela sua verdade nesta manhã, e que o Senhor assim faça nas nossas vidas.